Olá, queridos irmãos. A cantora Aimee cantou uma música em um determinado programa musical, evangélico, e essa música fez muito sucesso. Ela até hoje faz sucesso aí e se tornou uma música muito controvertida, porque pessoas falaram a favor e pessoas falaram contra a música dela. Eu quero fazer uma análise desta música que se chama Evangelho de Fariseus e dar uma olhada no que a Bíblia diz, conforme o que ela está dizendo aqui, como é que a Bíblia se posiciona. A letra diz assim: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós. Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou um negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele está querendo que nós nem pensamos ou nos preocupamos. Oramos errado há séculos, dias, horas e anos. Nos afastamos. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos. Um evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando. O sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Um evangelho de fariseus. Esta é a letra da música Evangelho de Fariseus. O que essa música quer nos dizer? Primeiro, o título. O título é uma contradição. Evangelho de Fariseus. Quem eram os fariseus na época da Bíblia? Era aquele grupo que se mantinha fiel a uma tradição e, através dessa tradição, eles se beneficiavam e desprezavam, na prática, os mandamentos de Deus. Veja, na oratória, na boca, eles diziam que cumpriam todos os mandamentos, faziam tudo, oravam, davam dízimo, se achavam os homens justos. Na realidade, eles usavam a tradição para não fazer certas coisas. Por exemplo, ajudar seus pais que precisavam deles. Eles então diziam: não, o que eu tenho é para o Senhor. Então, isso, segundo eles, os isentava de ajudar os pais. Eles diziam: é para o Senhor, então não preciso ajudar meus pais porque é do Senhor que eu tenho. Eles usavam então essas artimanhas da tradição para não fazer nada em prol dos outros. Pelo contrário, só faziam para si próprios, enriqueciam-se cada vez mais e ainda passavam uma imagem de santos dentro da sua época. Então, nada mais contraditório do que evangelho de fariseus, porque evangelho é boas novas. Evangelho é uma mensagem que traz a graça de Deus, a salvação de Deus, a bondade de Deus para os seres humanos, para todos os seres humanos. Isso é o Evangelho, é esta mensagem. E não é uma mensagem só falada, é uma mensagem vivida pelas pessoas em prol dos outros. Então, Evangelho de fariseus é uma contradição. Se é Evangelho, não pode ser de fariseus. Se é de fariseus, não é Evangelho. O Evangelho que nos apresenta é Jesus Cristo, este sim, que sempre amou os outros, viveu pelos outros. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Então, evangelho é o de Jesus, não de fariseus.
O título, portanto, é uma contradição para chamar a nossa atenção. Em relação agora à letra, um texto muito importante da Bíblia que fala sobre essa questão de evangelho deturpado, evangelho mal falado e mal vivido, é o texto de Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 8, que eu leio para vocês. Estou admirado de que tão depressa estejais, vós, igrejas da Galácia, desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema, seja maldito. Portanto, o que Paulo diz é que pode haver a mensagem de um outro evangelho, mas não é outro evangelho, não pode ser. É apenas perversão do evangelho. É apenas usar o evangelho ou usar determinadas falas do evangelho para tirar proveito próprio, para se aproveitar do próximo, para se aproveitar do outro. É exatamente nesse sentido que a música caminha. Então vamos lá, primeira estrofe. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O que ela apresenta aí na sua música? Que nós estamos numa situação em que os cristãos de hoje, principalmente evangélicos, também católicos, mas principalmente os evangélicos hoje, as suas igrejas, vivem numa condição em que só pensamos em nós. É o tal evangelho da prosperidade, tudo para mim, Deus me abençoa, eu vou ficar bem, eu vou progredir, eu vou ser cabeça, o resto é cauda, eu vou mandar nos outros, eu vou ser mais poderoso que os outros, eu vou ser mais rico que os outros. Então é tudo para mim, vem a mim. E isso é o que a gente vê praticamente em todos os lugares onde, por exemplo, o evangelho é falado em mídia, nas televisões, nos rádios. A mensagem é essa. A mensagem é essa. Onde é que você, nessas mídias que propagam mensagens dos evangélicos, onde é que você vê uma mensagem que diz, olha, você vai sofrer por causa do evangelho de Cristo, você vai perder muitas coisas? Não, tudo vem cá, você vai ser próximo, você vai ganhar. Então, até aí, só pensamos em nós, o povo de Deus. O resto é inimigo. Nós somos o povo de Deus. Aí ela diz assim, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Ora, isso está muito vivenciado hoje em dia. Há muita gente que abre igreja para conseguir os dízimos. Ele quer muitas pessoas para ter poder de mandar sobre essas pessoas e ter uma arrecadação que possa lhe dar uma vida boa. Muita gente faz isso nesse sentido. Pastor Watson, isso é com todos? Claro que não. Claro que não. Eu me aventuro a dizer que a grande maioria das igrejas, elas procuram seguir corretamente o Evangelho de Cristo. Mas há um número muito grande. E esse número é o que mais aparece. Em que as pessoas estão preocupadas com o dinheiro, em arrecadar, e não com o sofrimento das pessoas. As pessoas são tratadas como clientes, as pessoas são tratadas como alguém que vai fazer pagamentos. E em troca, eu dou algumas palavras de autoajuda, eu dou aí algum incentivo, mas só fico nisso, só em palavras. Segunda estrofe ela diz, enquanto ele está querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos. Aqui vem a questão do verdadeiro evangelho, do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, primeiro é ele, se baseia nele.
O dos fariseus se baseia em si próprio. O evangelho de Cristo se baseia em Jesus Cristo. Então, ela diz, enquanto ele, Jesus, está querendo o que nós nem pensamos ou nos preocupamos. Jesus, ele quer alcançar todos. Jesus, ele ama todas as pessoas. Não importa o que as pessoas fizeram ou façam. Não importa o rótulo que se dê às pessoas. Não importa. Pobre, mendigo, gay, presidiário, criança de rua, não importa os rótulos. Jesus ama a todos, a todas as pessoas. E ele quer todas as pessoas para si, inclusive as piores pessoas, inclusive. Ele vai aceitar e vai deixar essa pessoa ser assim, uma pessoa muito ruim? Não, ele vai transformar as pessoas. Mas ele quer essas pessoas enquanto elas estão afundadas na lama. Mas ele quer essas pessoas e nós nem estamos aí com essas pessoas. Para nós, essas pessoas ou esses tipos de grupos são inimigos. Ele quer essas pessoas. Aí ela diz, oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. Oramos errados no sentido de que pedimos apenas para nós. É o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Em você mesmo. Você pede para gastar com suas próprias coisas. Aí Tiago diz, pedis e pedis mal. E não vão receber. Diz o Tiago. Então, oramos errado há séculos na medida em que pedimos para nós próprios sempre, o tempo todo. Há algo errado em pedir a Deus para si? Claro que não. Pedro diz, todas as vossas ansiedades, necessidades sejam conhecidas de Deus em oração. É corretíssimo pedir por nós. Na oração do pão, Pai Nosso, Jesus diz, o pão de cada dia dai-nos hoje. Então, isso é bom e normal. O problema é quando isso vira regra, só pedimos para nós. Nesse sentido, pedimos mal para gastarmos em nossos próprios deleites. Aí no 3, há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Evangelho de fariseus escolhe os seus. E aí a Bíblia tem que Deus tem os seus escolhidos. Mas os escolhidos de Deus vêm de toda parte, são pessoas totalmente diferentes uma das outras e pessoas que eram consideradas as piores da sociedade. Esses Deus chama para si. Nesse evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus. Ou seja, aquele que fala, aquele que comanda, aquele que manda, ele escolhe pessoas que vão servi-lo. Então escolhe os seus. Ele não vai escolher pessoas fora daquele quadro que ele acha que deve entrar. Ele escolhe os seus, pessoas que o servem. Se alguém não servir, ele dá um jeito de colocar para fora. E o que acontece? Se inflamam na bolha do sistema. Ou seja, esse evangelho de fariseus, ele cria uma bolha dentro de uma sociedade que muitas vezes é alienada dos problemas que realmente importam, dos problemas que fazem com que a vida das pessoas seja ruim, e eles se colocam dentro dessa bolha. Vamos viver nosso mundinho aqui, dentro da nossa religião, dentro da nossa religiosidade. Vamos viver nesse mundinho, vamos cuidar só de nós e dos nossos, para a gente manter nosso esquema, em que a gente sempre tem o dinheiro suficiente para aqueles que mandam, e nós vamos ficar sempre aqui dentro dessa bolha. Quanto aos problemas reais que o mundo enfrenta, problemas na economia, problemas sociais, a gente não quer nem saber. Isso deixa para lá. Nós ficamos aqui na nossa bolha.
e a gente fica numa bolha em que a gente não se preocupa com o que realmente importa. E aí ela vai dizer o que é que realmente importa. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Isso sim é importante, mas dentro de nossa bolha não conseguimos ver essas coisas, essa importância. Mas o que aconteceu? Na ilha de Marajó, o João desapareceu. E ninguém sabe onde ele está. E ele estava esperando os ceifeiros da grande seara, ou seja, aqueles que deveriam anunciar o evangelho verdadeiro, ou, mais uma vez, aqueles que iriam talvez falar do evangelho dos fariseus. Aí ela diz o que realmente importa na estrofe 4, que é também o coro. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão. Então, o que realmente importa, como está a vida das crianças mais pobres, das crianças que são submetidas à exploração sexual, das crianças que ficam nas ruas porque não tem quem cuide delas ou quem as ame. Questões que realmente importam, como a devastação, a queima da floresta amazônica, agora no Cerrado também, no Centro-Oeste. Essas coisas, para a gente não interessa. Isso é coisa que os outros resolvam lá. Isso é coisa de discurso de esquerda. Para nós, não. Deixa queimar. Nós estamos bem aqui dentro da nossa bolha, nós temos o suficiente. Para que nos preocupar com esses problemas? E não está aí os reais problemas que o Evangelho atingiria. Na estrofe 5, assim, ainda continuando, superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Então, a Amazônia pega fogo, superaquecida pelo nosso ego, que nem toma conhecimento, nem faz nada. Né? Aí no 5 ela diz, estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Então, se somos o corpo de Cristo e se vivemos desta forma, dentro dessa bolha, só olhando para nós e nos esquecendo dos outros, então o sangue não está circulando, o sangue está coagulando, ou seja, nós estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Aí ela diz, estamos no ápice de nova era e a falsa noiva se rebela. Aí ela então chama essa igreja do evangelho de fariseus de falsa noiva, correto. Esses não têm nada a ver com Cristo. São falsas noivas. É uma falsa noiva, não é a noiva verdadeira. Contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Aí sim, o noivo quer uma noiva irrepreensível, sem mácula nem ruga, mas uma noiva que tem o caráter de Cristo, de olhar para os outros, amar os outros, querer bem aos outros, orar pelos que nos maldizem. É esse caráter que Cristo quer. Então essa música, o Evangelho de Fariseus, é uma denúncia correta, dentro da situação em que estamos vivendo hoje. Para quê? Para que nós sejamos discípulos de Jesus Cristo, agradando a Ele e olhando para os outros, em especial aos que sofrem, porque foi isso que Jesus fez por nós. Acho excelente essa música, a melodia também é muito bonita, muito linda. Que você ouça, que você tire lições também desta música para o seu dia a dia, para o seu viver, para que você não faça parte de nenhum evangelho de fariseus, mas você faça parte do evangelho de Cristo, que busca o outro, que vai buscar a ovelha perdida, que faz com que as pessoas se acheguem com graça até a presença de Deus, restaurada, transformadas, renovadas. Esse é o Evangelho de Jesus, que busca o outro para salvar, para amar. Deus nos abençoe.